Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Muita paz para todos. E ela, sempre alegre. Que Jesus nos conduza. Depende, né? Depois a gente vê isso aí. E o nosso Vinícius na técnica, vamos juntos aí, estamos no capítulo 1º do livro que é o Espiritismo, Pequena Conferência Espírita, ainda no diálogo de Allan Kardec com o crítico, que é aquele que, por mais que as evidências sejam fortíssimas, ele recusa qualquer evidência e sempre tem as suas teorias para explicar o contrário daquilo que está sendo estudado, daquilo que está sendo evidenciado pelos fatos. Então nós estamos aqui nesse diálogo do crítico com Allan Kardec e já estamos chegando aí perto, né, no finalzinho desse diálogo com o crítico, já pertinho de entrar no segundo diálogo com o cético. Então você vai lá para o finalzinho, é uma das últimas perguntas aí do crítico, né, desse visitante, a Allan Kardec. E ele vai perguntar o seguinte, lembrando que semana passada nós estudamos aqui que o nosso companheiro crítico estava argumentando com Allan Kardec que um cirurgião reconhecido e respeitado dizia que o fenômeno das pancadas, né, que se ouviam nas mesas era facilmente explicado pelo estalido de um músculo que a pessoa provocava durante horas, né, uma coisa realmente espetacular para nada. E nós vimos que não tinha um argumento totalmente absurdo e ilógico que uma pessoa que se dizia séria, né, e o médico, que era um cirurgião, tentar, né, utilizar um argumento deste para negar a realidade do fenômeno da comunicação mediúnica. E o diálogo continua. Vamos lá. Pergunta aqui o visitante crítico. Entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso quando é uma coisa séria? E Allan Kardec responde ao companheiro ali, ao crítico. Porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria, uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica, do máximo interesse para os homens que refletem. Quando estes nada mais tiveram a aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. Para as pessoas fúteis, que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, um divertimento, que abandonaram quando dele se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período da curiosidade teve seu tempo. Sucedeu-lhe o da observação. O espiritismo entrou, então, no domínio da gente séria, que não o toma como objeto de divertimento, mas sim como meio de instruir-se. Porém, essas pessoas que o consideram como coisa grave não se prestam a qualquer experiência de curiosidade, e ainda menos a satisfazer a daqueles que se apresentam com pensamentos hostis, como era o próprio companheiro ali. Como não brincam, não se prestam a servir de brinquedo para os outros. Eu pertenço a esse número. Uma resposta firme, contundente, né, e direta aqui de Allan Kardec a este companheiro crítico, porque realmente algumas pessoas ainda hoje, né, fazem esse questionamento que o crítico fez aqui. Por que não existem mais os fenômenos das mesas girantes? Por que os fenômenos físicos hoje são tão raros? Exatamente porque hoje isso não é mais necessário.
Isso foi necessário no primeiro momento para chamar a atenção das pessoas e, sobretudo, dos céticos. Hoje a doutrina já está estabelecida. O que faz alguém se tornar espírita hoje não é o fenômeno, como nunca foi. O que faz uma pessoa se tornar espírita, o que faz uma pessoa compreender o espiritismo, é a doutrina, é a sua filosofia. O que prega essa doutrina espírita? Essa doutrina que é cristã, essa doutrina que tem como objetivo trazer Jesus de volta, na sua maior pureza. O fenômeno pode até impressionar, mas eu particularmente vi várias pessoas que presenciaram fenômenos e isso não fez com que elas mudassem uma vírgula, Aloysio Guigino, uma vírgula. Essa questão que está abordada aqui nessa colocação de Kardec, na sua resposta, não só é contundente, mas ela está revestida da história do início do surgimento da doutrina dos espíritos. Porque o espiritismo não é o fenômeno. O espiritismo é um corpo de doutrina, certo? É uma orientação para todos nós, é o para quê e o como que nós precisamos. Nós sempre repetimos duas coisas. Primeiro, que Moisés nos trouxe o que não devíamos fazer. Era a época. Jesus nos trouxe o que nós devíamos fazer. Amai-vos. Certo? E o Espiritismo nos diz o para quê e o como. Então, uma vai completando a outra. Certo? E com relação a isso também, existe uma outra questão que é muito importante. É que quando do surgimento das mesas girantes, dos estalos, das batidas, aquela coisa toda, que nós conhecemos a história, Kardec, que era alguém ligado ao magnetismo, certo? Ele era um discípulo de Mesmer na época, e ele entende aquilo como um fenômeno, certo? Do magnetismo. Porque todos nós temos o magnetismo e o magnetismo é uma força capaz de produzir fenômenos. Então, até esse momento, estava tudo dentro do conhecimento e da lógica, da racionalidade, do bom senso. Kardec era o bom senso encarnado, né? Então, tudo dentro desse bom senso de Kardec. Mas quando ele foi levado e ele viu as mesas respondendo a perguntas, ele falou, opa, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E ele mergulhou na busca desta causa e se deparou com as individualidades, os espíritos que já haviam estado aqui encarnados entre nós e que já estavam na vida espiritual. E daí então nasceu, certo? Dentro dessa racionalidade, dentro de raciocínio, dentro desse bom senso, certo? E da dedicação, logicamente, de Kardec, nasceu a doutrina dos espíritos. A doutrina é dos espíritos. Nós temos, inclusive, um erro de dizer de kardecismo. Não é kardecismo. A doutrina é dos espíritos. Kardec foi o que organizou as respostas dadas pelos espíritos de centenas de lugares, de médiuns diferentes, de estados, de países diferentes, e que convergiam, e ele organizou essas respostas que compõem o Livro dos Espíritos, que é a base e que contém toda a doutrina dos espíritos. Toda a doutrina trazida pelos espíritos está contida no Livro dos Espíritos e ampliada nas outras 4 obras da codificação, que dizem respeito a cada uma das partes do Livro dos Espíritos. Então é muito interessante a gente raciocinar com isso e termos esse raciocínio que Kardec teve. Né? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, quando ele diz aqui que as pessoas abandonaram as mesas girantes, porque as mesas girantes eram apenas um fenômeno. E as pessoas passaram a deterem-se, certo? No conteúdo, na filosofia,
certo? Nos aspectos relativos à nossa transformação moral, porque esta é a proposta do Espiritismo, é a nossa transformação moral, é o para quê, certo? Miranda, enriqueça-nos. Não, exatamente isso, porque o fenômeno em si, ele é transitório, mas a transformação moral nós levamos conosco para onde formos, né? Só isso, Maria de Fátima Miranda? Os ouvintes Sim, ficam os ansiosos, espíritos elevados, tristes, eles têm um poder argumentos. de síntese, certo? Foi o que nós acabamos de ouvir. Não, mas a gente falava aqui, Miranda, assim, que muitas pessoas, né, se frustram hoje em dia porque elas desejariam ver os fenômenos e se questionam por que, se a doutrina espírita começou, né, com os fenômenos das mesas girantes, o fenômeno de Hydesville, as pancadas, e a pessoa participa de reunião mediúnica, participa da casa espírita e não vê uma cadeira se mover, não escuta nem um barulhinho, nem um cheirinho. Os espíritos não dão mais nenhuma importância, elas perguntam ao fenômeno. É porque, na realidade, esses fenômenos continuam acontecendo, mas de forma esporádica, em situações fortuitas quase, não é? Mas não com o objetivo como aconteceu na primeira hora, aquela invasão organizada querendo despertar, chamar atenção. O alarido era um alarido justamente para chamar atenção e depois causar a vinda do Kardec para que ele pudesse, com esse espírito de síntese que ele também tinha muito bem, né? E eu fico imaginando, se essa criatura recebeu mensagem de mais de 1000 centros espíritas sérios, imagina essa capacidade de síntese dele para filtrar e deixar só o que realmente serviria como base. E nós vamos observar que isso acontece na vida. Olha, nos primeiros momentos da nossa condição humana, nós engateamos ali. Mas não é porque passamos um período engateando que, vez por outra, a gente vai encontrar alguém no meio da rua engateando, porque não é necessário. Né? Isso vai acontecer quando existe qualquer dificuldade motora e a criatura fica privada dos movimentos normais. Então, em relação à doutrina, é interessante porque tem pessoas que não é por maldade, mas é por imaturidade. Eles querem beber na fonte ouvindo, mas eles não querem raciocinar, nem querem pesquisar e estudar. Porque se forem estudar o que é o Espiritismo, esse livro, já vai observar a claridade do pensamento de Kardec e a objetividade, porque tudo é tempo. Olha, para os espíritos desencadearem fenômenos de efeito físico, eles vão usar a ectoplasmia, eles vão usar o fluido vital do médio. E quando tem tantos espíritos encarnados e desencarnados, com o perispírito precisando de reajuste, de cura, de cirurgia, essa energia eles vão usar de uma forma mais eficaz e objetiva. Vamos dar continuidade? Vamos. Então vamos nós aqui. Continua aqui Allan Kardec exercitando a sua infinita paciência com o nosso companheiro crítico. Vamos lá. A pergunta agora é a seguinte. No entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que em começo seja movido pela curiosidade. Se só trabalhais na presença de pessoas convictas, deixai que vos diga, ensinais a quem já sabe. Então vamos ver o que Allan Kardec responde aí ao companheiro crítico. Uma coisa é estar convencido, e outra estar disposto a convencer-se. É aos desta última classe que me dirijo, e não aos que julgam humilhação vir escutar o que eles chamam ilusões. Com estes eu não me ocupo absolutamente. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que tem para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências. Esses querem trabalhar seriamente. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com cuidado todo particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos das ciências exatas. Não se produzem à vontade. É preciso que os escolhamos de passagem. É observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista.
sobretudo quando não se está familiarizado com as condições em que pode encontrá-las, e ainda mais quando se vem com o espírito prevenido. As provas abundam para o observador assíduo e refletido. Uma palavra, um fato aparentemente insignificante, é para ele um raio de luz, uma confirmação, ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por simples curiosidade. Eis porque não me presto a fazer experiências sem resultado provável. Então é uma tentação, né, para muitas pessoas querer convencer o outro a qualquer custo. Mas Allan Kardec coloca algo aqui fundamental sobre os fenômenos, no sentido de que esses fenômenos eles diferem essencialmente dos das ciências exatas. Por quê? Porque não se produzem à vontade. Você não pode pegar um médium, colocar num laboratório e obrigar o médium a produzir determinados fenômenos que não dependem dele produzir. Né? O médium não manda nos espíritos. E os espíritos também não vão se submeter ao capricho de uma pessoa que está ali sem nenhum objetivo sério, a não ser tentar mostrar que ele tem a razão e que os outros estão iludidos, quando não loucos. O grande problema dessas experiências, desses experimentos, é que nós estamos, de certa forma, ligados às experiências ou experimentos materiais. Então, nós temos as reações químicas, as propriedades físicas, aquela coisa toda, que elas podem ser repetidas sistematicamente e vão chegar ao mesmo resultado. Então, existe, inclusive, um parâmetro para que a aceitação de um fenômeno científico que seja aceito como realidade, é que ele possa ser repetido inúmeras vezes com o mesmo resultado. Mas isto com relação à ciência material, que é o que estavam todos acostumados à época do surgimento do Espiritismo, que demonstrou a existência de seres inteligentes e individualidades que já não estavam mais entre nós. E como individualidades, como nós estamos aqui, nós também somos individualidades, nós temos, cada um de nós, a nossa maneira de nos portarmos ou de respondermos a uma mesma indagação. Certo? Então, não é mais possível, nem plausível, nem aceitável nós querermos comparar um fenômeno físico material com um fenômeno espiritual. E os fenômenos que nós estamos tratando aqui são fenômenos espirituais promovidos por espíritos, por individualidades, e com comportamentos que dizem respeito a cada um de per si. Então não são repetitíveis, vamos dizer assim. Existe esse termo? Sei lá. Certo? Mas todo mundo entendeu o que eu quis falar. Certo? Não existe essa condição da repetição sistemática de um mesmo resultado, porque nós estamos lidando com espíritos, individualidades, assim como não existiria se nós pegássemos 5 de nós com a mesma proposta e nós íamos verificar que seriam ações, por vezes semelhantes, mas não iguais. Não é? Sim. Isso é que repetitíveis existe. Se existe repetitivo... Olha, eu não sei porquê, na hora do debate na Rio, essas sínteses elas não acontecem, né? Só acontece aqui no Luz na Penumbra. Aqui nós queremos te ouvir, Maria Fátima. Porque aqui ninguém vê, certo? Ela está na penumbra. Tá? É uma boa teoria. É uma boa teoria, não é? Olha, vocês vão pular da esperança. Mas vamos ver, né, no próximo programa Debate na Rio, como será esse comportamento de Maria de Fátima Miranda sem ser na penumbra. Sem ser na penumbra. Mas pode ali falar, ela Maria está aparecendo nas telinhas, né? Não, porque nós já havíamos comentado da outra vez, não é? Que não depende da vontade de quem deseja ver. Depende da necessidade real. É nisso também que, trazendo para as comunicações atuais, não é quando nós queremos, é quando os espíritos precisam e veem que é necessário. O Chico dizia em relação a isso, que o telefone toca de lá para cá, né?
E se esses fenômenos mais densos tinham um objetivo, e esse objetivo foi alcançado, agora, quando eles acontecem, é para chamar a atenção de forma mais esporádica. Não, esse ponto é algo que nós, que abraçamos a doutrina dos Espíritos, ao abraçarmos a doutrina dos Espíritos, nós compreendemos isso, certo? Que nós não temos essa interação com a vida espiritual sempre da mesma forma e com as mesmas respostas. Inclusive até um médium, certo? Ele vai ter, vários médiuns vão ter percepções similares, mas diferentes. Similares, mas diferentes. Até nós, espíritos também encarnados, no caso, nós também temos, somos também individualidades, certo? Então, as nossas percepções, o nosso acesso àquilo que está sendo colocado ali à vista, no caso aí de uma mediunidade de evidência, eles podem até relatar coisas semelhantes ou até mesmo não relatar, porque não tem a sintonia. Então, nós vemos que há uma diferença muito grande, certo? Vocês todos que estão nos ouvindo nesse momento estão interpretando o que nós estamos falando aqui de forma diferente. Sim. Nós estamos emitindo o mesmo sinal, certo? Mas a percepção de cada um de vocês que está nos ouvindo é diferente um do outro. Se nós colocarmos um para conversar com o outro, nós vamos ver que nós vamos ter... captamos ou percebemos colocações de forma diferenciada. São as tintas de cada um que vai dar o colorido, não é? A sensibilidade também de cada um. É por aí. Isso é muito interessante e é importante que nós compreendamos isso. E é por isso que o espírita estuda a vida inteira, tá? Porque cada vez que ele repete um determinado assunto, voltando aqui à pergunta ou à colocação que foi colocada aqui pelo crítico, né? Nós ouvimos repetidamente tratados ou tratativas a respeito de um determinado ponto, um determinado assunto, mas o alcance da nossa percepção é diferente a cada uma das vezes. Certo? Então, nós enriquecemos-los a cada momento, e por isso é que nós continuamos perseverando e buscando esse entendimento cada vez mais profundo, cada vez mais amplo, porque nos é dada a oportunidade de alcançarmos mais e mais essas verdades que aí estão colocadas para nós. E dito isto, chegamos ao final de mais um programa, estudando aqui o livro O que é o Espiritismo de Allan Kardec, mas não fiquem tristes porque semana que vem tem mais, e Miranda promete, ela vai falar, mesmo na penumbra. Muita paz a todos. Muita paz, que o bom pastor nos conduza. E nos guarde. Saúde e paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos juntos mais uma vez, eu, Bill Fabiano e Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita de 1859. Hoje temos aqui um convidado muito especial, nosso parceiro, nosso amigo de trabalho doutrinário, Francisco de Assis, não é isso, meu parceiro Renato? Exatamente, seja bem-vindo, Francisco, mais uma vez. Obrigado a todos pelo convite, mais uma vez aqui presente para trazer alguns
comentários a respeito dessa grande obra. É isso aí. Então, vamos dar continuidade, né? O mês de março, né, de 1859, não é isso, Renato? Exatamente. Estamos falando sobre as conversas familiares de além-túmulo. Estamos na senhora Renaud. Não é isso, senhora Renaud? A pronúncia é essa, Renato? Perfeito, pode ser também. Então, como a gente sempre faz, né? Tanto no estudo do thriller, né? Vamos voltar um pouquinho. Né? Vamos voltar à última. Nós entraremos hoje na 19, vamos voltar à pergunta 18, que diz o seguinte: vede-nos aqui tão claramente como nos veríeis caso estivesseis viva com o vosso corpo? E ela responde, a senhora Renaud: melhor agora, o que vejo a mais é o homem interior, ou seja, ela tem aquele, vê o nosso corpo translúcido, né, como nós somos verdadeiramente, não é isso? Só pra gente dar um repassezinho, né? Perfeito, no último programa. O espírito vê além, né? Exatamente. Ele vê além, ele vê o espírito, ele não vê tão somente a matéria. Exatamente. A gente olha a matéria, eu olho aqui o Francisco, olho para você, nossos irmãos ali da técnica, a gente olha a matéria, não olhamos o espírito. De vez em quando a gente tem um vislumbre aí de alguém que está ao nosso lado. Né? De vez em quando a gente tem sim, com certeza, né? Tem uma sensibilidade e tal, enfim, né? Mas faz parte. Ainda bem, graças a Deus, né? Com certeza, com certeza. As percepções dos espíritos são variadas conforme o seu grau, o seu adiantamento, né? Temos relatos, até na própria obra, que espíritos mais evoluídos são capazes de ver ou vibrar do próprio átomo. Então, grande é a percepção. Exatamente. Então, vamos começar efetivamente, né? Pergunta 19. Ver-nos-ieis igualmente se estivéssemos na obscuridade, Renato? Ele pergunta, vou repetir. Ver-nos-ieis igualmente se estivéssemos na obscuridade? Igualmente, bem. Da mesma forma. Não é? Exatamente. Sem dúvida. Aí daí não importa, né? Se o espírito está aqui, acolá e tal, ele tem uma visão, ele tem realmente como conseguir. É interessante isso porque a gente vai de encontro a essas questões de tudo que pode o espírito desencarnado. Você tratar de espírito e perispírito é uma coisa, você tratar de espírito, perispírito e corpo físico é outra. Não é? Porque as sensibilidades que você tem fora do corpo são imensas, muito embora tenham ainda alguma limitação, sim, segundo a evolução de cada um, sim, mas as possibilidades são imensas. Exato. Né? Exatamente. É isso, Kim. Uma vez que não existe mais o empecilho, né, do corpo físico, né, ver os espíritos entre si se torna algo mais sutil, mais simples, né, porque eles vêm através do próprio pensamento, né? O que um deseja passar para o outro naquele momento é visível entre eles. Exatamente. Não ficam apegados ou agarrados apenas aos 5 sentidos, mas os sentidos se ampliam, né? Abrindo o nosso campo de visão. É como se nós tivéssemos aquela... Perdão. Eu não sei como é que dá o nome daquela coisa que o cavalo usa, né? Viseira. Viseira, né? Viseira? Então, como nós temos viseira, na verdade, né? Enquanto encarnados. E quando desencarnamos, como o Renato lembrou bem, há alguns casos, obviamente, com os espíritos mais ainda agarrados à matéria, eles mantêm as mesmas sensibilidades que quando encarnados, né? Uhum. Então, quando o espírito é menos apegado à matéria, né, e os sentidos se ampliam e a visão dele também se duplica, triplica, quadriplica, enfim, ele acaba enxergando aquilo que o corpo ou os olhos humanos não enxergam, né? Perfeito. Então, vamos lá, pergunta número 20. Vede-nos tão bem, melhor ou pior do que veríeis quando viva, mas em estado sonambúlico? Repito, vede-nos tão bem, melhor ou pior do que veríeis quando viva, mas em estado sonambúlico? Melhor ainda, a resposta. A resposta sim, ela dá respostas bem sucintas, né, mas que dizem muito, né? Contudo, é aquilo que a gente falou, depende da evolução do espírito, até para poder ver o outro espírito, né, além. Exatamente. Tá? Vamos lembrar aqui de um caso importante que está em nosso lar, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver equivocado, tá? Quando se aproxima um espírito que
precisaria entrar, estava tentando adentrar a colônia Nosso Lar e não foi permitido. Sim. Então o André Luiz teve todas as explicações, porque o André não estava conseguindo ver o que tinha além. Exato. Não é isso? Exato. Era aquela senhora que Sim, tinha sim. praticado vários abortos e tudo mais. Então foi desfeito alguma coisa ali, ou feito alguma coisa, na visão do André, para que o André pudesse ver além. Olha só, as manchas, aqueles pontos, As chagas, né? pretos das atitudes daquele perispírito ali. Dos abortos que ela ajudou a fazer, né? É. Como médica, né? Uhum. Enfim, que trabalhava nessa questão do aborto. Enfim, é por aí, né, Chiquinho? É importante, né, que quando ele tem aquele passe magnético do instrutor ali, a sustentar as pessoas que entrariam pelo portão, a visão dele é ampliada, conforme o Renato comentou, e a partir daquele instante ele pode identificar. E ele pede para a enfermeira fazer a contagem, que é em torno de 56 casos, se eu não me engano, de abortos que foram praticados por ela. Nossa, Exatamente. muita Isso coisa, né? tudo, cada chaga daquela no corpo era um aborto que ela fez. E depois, com a negativa, até ela se mostra realmente, né? Enfim, ela veio com aquela conversa que a gente sempre fala, nós mesmos encarnados, não, mas vai melhorar, vou ficar bem, isso, aquilo, vou fazer bonito, vou fazer assim, assado. E, no entanto, quando a gente tem uma negativa, a gente explode, né? E foi o que aconteceu com ela, que é normal no nosso estado evolutivo, né? Vamos lá, vamos dar sequência? Pergunta 21. Qual o agente ou intermediário que vos faz ver? Qual o agente ou intermediário que vos faz ver? Meu espírito. Não tenho nem olho, nem pupila, nem retina, nem cílios, e todavia eu vos vejo melhor do que qualquer de vós vê seu vizinho. É pelo olho que vedes, mas é o vosso espírito quem vê. E daí a gente se reporta o quê? Emancipação da alma, livro dos espíritos, toda a questão voltada lá, né, para o sonambulismo, para o desprendimento, para esse afastamento que se dá, né, Sim, sim. da alma no momento em que a gente está dormindo, no momento que está se desdobrando, essa que é a palavra. E no estado de vigília também, quem vê a alma, quem vê é realmente o espírito. Desdobrado, afastado do corpo físico, sem dúvida nenhuma, essa visão é muito mais apurada. Sem dúvida. Não é isso, meninos? É isso, Chiquinho. Com certeza, né? E é interessante a gente perceber que em alguns desdobramentos nós temos percepção de não caminharmos, né? E isso também verifica-se, né? Quando você está um pouco mais lúcido, você tem a sensação, onde está o meu braço? Aí você tem que olhar para o seu braço e você conseguir enxergar a sua mão, os seus dedos, enfim. Mas o espírito enxerga por todo si, né? Por si todo. De maneira que não existe trás, não existe frente, não existe cima e nem existe baixo, né? Mas você consegue ver de maneira espontânea. E esse relato dela a respeito nos causaria um certo constrangimento. Bom, eu quero sentir os meus olhos. Onde estariam os meus olhos? O meu braço, a minha perna, como foi falado antes. Então nós não temos a necessidade do corpo mais físico no desdobramento, como ela relata. E é importante a gente fazer um parênteses aqui, Bill, para essa questão que o Chiquinho trouxe para a gente, que é importante. A questão da perna, do braço, do olho. Quando o espírito se manifesta numa reunião, né, de amparo, de auxílio, desobsessão, Sim. E ele reclama que a perna dele está doendo, que ele não tem mais a perna, que ele não tem mais o braço. Meu olho, né, eu estou com frio, assim como as sensações, Sim, né, sim, sim. também fisiológicas e tudo mais, ele reclama de tudo isso. Por que ele reclama de tudo isso? Né? Isso estaria ligado ao apego, né? Muito grande ainda ao corpo físico. E eu gostaria de destacar, eu abro um outro parêntese dentro desse parêntese, né? As mortes súbitas, não é? Os desencarnes, né? Que são ocorrem de forma abrupta, súbita, abrupta, e isso vai fazendo então com que aquele restante de fluido demore um pouco mais para se desfazer, e isso ainda agrava, né? Agrava ainda mais, ou prende ainda mais, é a palavra correta, o espírito à carne e aquelas sensibilidades, não é isso? Nós temos relatos da Patrícia,
Sim. Ainda sentia dores por causa do aneurisma, não Sim, foi? sim, não é? sim. Bem Que, lembrado. que tinha rompido, né? Mas aquela dor ia cessar aos poucos. Ela ainda guardava sensações de uma cabeça, de um cérebro, de uma coisa, de um crânio que ela não tem mais. É normal, né? Ao menos fisiologicamente falando, né? Fisicamente falando, tá? E outros relatos mais que a gente tem ainda, né? O próprio Dr. Bezerra, quando desperta também, com algumas sensações, não é isso? É natural, porque a gente está encarnado por um período mais curto ou menos curto, ou mais longo ou menos longo, e a gente mantém aquelas impressões. O próprio Chico que falava, né, que invariavelmente todo espírito, ao desencarnar, ele ainda se encontra entorpecido. Obviamente, a gente destaca aí, como o Renato falou, o Dr. Bezerra é um caso à parte, né, que 3 horas depois estava na sede da Federação Espírita dando palestra mediunizado lá, usando a mediunidade de um médium. Mas nós que somos, né, somos meros mortais, vamos precisar de aspas no que eu vou falar. Somos meros mortais, a gente vai ficar entorpecido realmente. Por um longo período. É o que eu costumo dizer, lá na educação mediúnica. Eu estou aqui conversando com vocês aqui. De repente me dá um infarto agudo do miocárdio e eu caio duro aqui no chão. Pelo amor de Deus. Não. Agora não. Isso aí. Já pensou? Pois é. Enfim, de qualquer maneira eu vou ficar meio sem saber o que está acontecendo. Primeiro que eu não estou afim de ir agora, eu não sou o primeiro da fila, pelo menos não no meu entendimento, eu quero ser o último da fila. Deixa o Renato e o Chiquinho na frente. Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente está sempre projetando algo, né, Renato, Chiquinho? Bom, o que eu quero fazer agora? Bom, eu vou sair daqui, vou em casa, pegar meus filhos, minha esposa, voltar para casa, para minha casa, para ir dar minha semana que vem, dar continuidade, você também, seu trabalho, Chiquinho também. Então nós estamos de forma correta sempre projetando algo. Se a gente parar de projetar algo, a gente não tem mais serventia para a natureza vai ceifando aos poucos. Então a gente está projetando, eu quero isso amanhã, eu quero isso amanhã, eu quero isso amanhã. E esse amanhã não chega, você fica meio que aturdido, frustrado. E esse perpetuamento, obviamente, entre aspas, dessa sensação só cabe a você. Você que vai perpetuar isso ou não. Porque você, cara, eu sempre peço, por favor, quando eu desencarnar, me deem noção de que eu estou desencarnado. Que eu vou ficar triste? Vou. Mas eu vou falar, não tem mais jeito, então agora eu tenho que seguir em frente. Então é isso que a gente tem que trabalhar em nós, o momento do desencarne. Não é viver pensando em morrer, não, porque todos nós vamos. Mas estar preparado para aquilo que pode vir a qualquer momento. Uma hora vai deixar tudo. Vai deixar tudo aí. Então você tem que ter noção. Sobretudo nós que somos aspirantes a espíritas que somos, a gente tem que saber, a vida continua. Então, não queria. E agora? Mas tem que ser agora. É isso, pessoal. Nós estamos aqui no programa... Qual o programa mesmo, Luz na Penumbra. Ano de 1859. Estamos hoje com a presença nobre aqui do nosso parceiro, nosso irmão de jornada mediúnico, Francisco de Assis. Tem algum comentário aí sobre isso que a gente estava falando aí, Chiquinho, Renato? Bom, eu acho interessante desse ponto, né, de vista quando ela relata a questão da percepção. Então, quando os espíritos falam, lá no livro dos espíritos, né, influenciam os espíritos, então eles podem ter uma visão muito mais ampliada e observar ainda mais aquilo que a gente tenta esconder, como diz na questão, né? Eles observam seus segredos de maneira que você gostaria que ninguém o interpretasse. Então eles podem ver o seu próprio pensamento. E isso mostra, mais uma vez, e corrobora com a obra, né? Perfeito. Exatamente. Vamos continuar aqui na 22? Vamos lá? É isso aí. Tem desconsciência, pergunta Kardec, tem desconsciência da obscuridade ou da ausência da luz? E ela responde que ela existe para vós. Para mim, ela não existe. Isso, até isso que já ponto, denota alguma coisa, né? Até que ponto, né? Até que ponto para a gente é difícil vislumbrar, né? Um futuro, né? Ver além, e para eles não. Até que ponto, né? Exatamente. Fica aí essa questão, né? Eles podem muita coisa. 23, né, Bill? Não, tem uma nota. Tem uma observação aqui. Então vamos à nota. Isso confirma o que sempre dissemos, que a faculdade de ver é uma propriedade inerente à própria natureza do espírito e que reside em todo o seu ser. No corpo, ela está localizada. É mais ou menos como se tivesse alguma coisa ali em germen. Exatamente. Esperando
a oportunidade. Um estado latente, só aguardando o momento. Sim, com certeza. Né? Exatamente. É isso, Chiquinho. Eu tive a noção aqui de uma câmera 360 graus, né? Enxergar por todo o ser, né? Exatamente. Então, vamos a 23, que fala da dupla vista. A dupla vista pode ser comparada ao estado sonambúlico? Sim, faculdade que não vem do corpo, tá? Chiquinho, nós temos no Livro dos Espíritos, né? Enquanto eu vou procurando aqui, Bill também está procurando ali, estamos abrindo o Livro dos Espíritos, a gente sabe dessas possibilidades que tem o espírito em desdobramento de ir longe, né? Contudo, não a todo lugar que ele queira ir, não é isso? Porque tudo também tem uma permissão. Tá? E tem uma coisa interessante também que a gente pode falar, não só no Livro dos Espíritos com relação à emancipação da alma, mas também a questão do laboratório do mundo invisível no Livro dos Médiuns. Itens 126 a 128, se eu não me engano. Tá? Também fala muito disso, do que eles podem fazer, né? Fora do corpo físico, né? Eu posso, por exemplo, a questão da tabaqueira, que o Kardec traz, né? Da manifestação aquele que não tinha desencarnado, mas que foi fazer uma visita em desdobramento, não é isso? Tá? E outras coisas mais, bengalas, etc. Uma série de objetos que não são iguais aos que nós temos aqui, a esse microfone, a essa mesa, essa cadeira. São matérias, mas não são matérias como nós a entendemos aqui, que foi retirado de uma fonte, né, para ser feito. A gente sabe que em tudo tem o fluido cósmico universal, nós sabemos disso. E nessas manifestações, nessas manipulações deles, para que a gente tenha a visão somente curta de alguma coisa para poder identificar, por exemplo, eu vou aparecer, se eu uso bengala, eu vou aparecer com uma bengala, né? Que é pro Bill e o Chiquinho saber que era o Renato. Mas aquela bengala vai sumir. É só para você ver. Ela não é uma matéria como a gente está pegando aqui agora na mesa, pegando no celular, pegando nos livros aqui para poder acessar as situações. Não é isso? Você comentando a respeito dessas situações, circunstâncias, eu me recordei da questão que o espírito em desdobramento, como fosse o fenômeno da dupla vista, em que ele previu um acontecimento narrado para Kardec de algumas horas do mesmo dia. E lá o espírito relata para ele que um laboratório pegaria fogo. E o Kardec impressionado, nossa, mas nós só vamos poder ter comprovação desse evento quando infelizmente ele realmente acontecer. E o espírito relatava, muitas chamas e muito calor. Algo se incendiara. Só que ele não tinha o conhecimento do que havia iniciado. Mais tarde, depois do ocorrido, o espírito de novo, em desdobramento, pelo fenômeno da visão, conseguiu se deslocar e lá ele viu o fenômeno acontecer novamente. Sim. Bill, quer falar alguma coisa que é para a gente trazer não, só essas perguntas do Livro dos Espíritos? A citação que você trouxe do Livro dos Médiuns é essa mesmo, do item 126, a partir deste, né, do capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. E você trouxe aí o Livro dos Espíritos, né, questão 447, ele vem dizendo aqui, são duas questões importantes que a gente precisa destacar, né? O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta dos espíritos ao Kardec. Tudo isso não é mais do que a mesma coisa. Olha só. Isso a que chamas dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Repete a questão, Bill, pra gente. A dupla vista pode ser comparada ao estado sonambúlico? Resposta sim. Trata-se de uma faculdade que não procede do corpo. Da alma. Visão e o Kardec, da alma, do espírito. E o Kardec deixa aqui bem claro, é a alma muito distanciada do corpo, não é? Sofrendo mínimas interferências do corpo físico. Exatamente. Mínimas interferências, tá? Ela é bem, naquele momento ela está bem desprendida mesmo. E a 448, né, que a gente traz. A dupla vista é permanente? A faculdade, sim, responderam os espíritos. O seu exercício, não.
Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado à dos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa é também a razão por que eles se manifestam a vós mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Perfeito. Está esclarecido? Está esclarecido. Trazendo toda a base, hein? Toda a jurisprudência aí da doutrina espírita, da codificação, é isso né? Aí. Então. Mais alguma coisa, Chiquinho? Podemos continuar. Então vamos a 24, não é isso? Uhum. O fluido magnético emana do sistema nervoso ou está espalhado na atmosfera? Resposta: do sistema nervoso, mas o sistema nervoso o aure na atmosfera, foco principal. A atmosfera não o possui por si mesma, ele vem de seres que povoam o universo. Não é o nada que o produz, ao contrário, é a acumulação da vida e da eletricidade que essa multidão de existências libera. Aí a gente vai de encontro àquela questão. Nós somos energia, né, Bill? Sim. O espírito é energia, né? Nós somos energias. E é nada mais óbvio do que a gente estar em contato com essas energias. Muito embora a gente ainda faça mau uso dela. Né? Sim. Na verdade, nós, um vai nutrindo o outro, né? Nós vamos... É uma autonutrição, né? É uma retronutrição. Eu nutro o Chiquinho, o Chiquinho me nutre, enfim. E a gente vai usando a energia do outro. Por isso que é importante, como você falou, a gente saber usá-la de forma consciente, para que a gente não comprometa esse círculo, né? Esse círculo tem que estar limpo e, invariavelmente, a gente acaba apodrecendo, falta de palavra melhor no meu vocabulário, acaba apodrecendo esse círculo, deteriorando, comprometendo, deixando o círculo meio... Penoso. Desequilibrado. Né? Esse que é o... É isso, Chiquinho. Acabou, né? Tá acabando ali. Estamos chegando aí ao final. Chegou rápido. A técnica já tá ali de braço abanando ali, falando, tá acabando, e a gente tem que acabar, né? Com certeza. Temos que acabar. Isso aí, pessoal. Esse é o programa Luz na Penumbra, revista espírita do ano de 1859. Agradecemos a presença de todos. Renato, meu parceiro, Francisco de Assis, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade. Grande abraço a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.